Mateus, capítulo 12, verso 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, te louvamos, te engrandecemos. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Te louvamos mesmo, Senhor. Uma noite de culto, de ações de graças, Senhor, pelo aniversário da pastora Renata, pelos nossos 25 anos de casamento. E agora, Senhor, esses próximos breves minutos sejam realmente minutos da palavra, minutos de ensinamento, que o Senhor possa usar a minha vida para instruir a minha família, o meu casamento, e aqueles que estão aqui possam ouvir e receber essa palavra como palavra de Deus. Por isso, fala-nos segundo o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, esta noite eu venho ao altar com temor e tremor, com todo cuidado, para poder trazer à igreja e àqueles que nos assistem pela internet uma mensagem de edificação às famílias. Porque quando a gente fala de família, a gente fala da nossa base. E uma sociedade, para ela ser bem-sucedida, ela precisa ser construída em cima da família. E por isso que hoje, quando você olha aí para fora, você vê tudo se falar contra a família, contra o relacionamento homem e mulher, né? Você viu que há poucos dias atrás, o novo líder da igreja romana, da igreja católica, o Papa Leão XIV, ele, numa das suas primeiras homilias, ele falou exatamente sobre isso, sobre a questão de uma construção que dói em muitos ouvidos aí fora, falar sobre uma construção de uma sociedade judaico-cristã, né? Sobre a construção de uma sociedade judia e cristã, onde que tem como base a família, a união de um homem e de uma mulher, que quando se unem, têm filhos, e assim procriam e fazem aquilo que o nosso Deus ele determinou lá no princípio, quando ele disse que o homem deveria crescer, unir a sua mulher e se multiplicar. Então, a gente começa dizendo que a família é uma construção de Deus. O sonho de Deus para cada um de nós é termos a nossa família. Quando eu era criança, quando eu era jovem, tudo que meus pais tentaram preparar na minha vida, eu sempre ouvi minha mãe dizer isso. Quando eu estava na escola, ainda garoto ou bem menino, tudo isso que seu pai e sua mãe estão fazendo é para que amanhã você seja um homem reto, correto e cuide da sua família. Desde menino eu ouvi isso. E mesmo estando numa família que tinha os seus problemas, como qualquer família tem problemas. Qualquer família tem suas diferenças. Qualquer uma. Todo casamento, ele tem suas diferenças. E por que eu estou dizendo isso? Porque senão será como você tem visto hoje, de um lado no nosso país, falar sobre democracia. O que é democracia hoje no Brasil? Desde que você fale em linha com os progressistas. Se você vem numa linha diferente do que os progressistas e os de esquerda eles querem, aí você é fascista, aí você é nazista, aí você é intolerante, aí você é aquilo e aquilo outro. Então, ou você tem o discurso deles, ou você não tem democracia, né? Então eles dizem, nós estamos defendendo a democracia. Não, eles não defendem a democracia. Eles defendem o pensamento deles, desde que você fale o que eles querem. Aí eles chamam de democracia. O que é contrário é fascista.
Eu não vou falar sobre política nessa noite, mas eu vou levar a respeito do casamento. E tem muito casamento que é assim. Tem muito casamento que é o casamento da democracia brasileira. Nós somos muito felizes no casamento, desde que um lado mande e o outro aceite tudo. Então é como a democracia hoje do Brasil, né? Então, quando às vezes eu tenho assim meu pezinho atrás, quando eu escuto dizer assim, um casal dizer assim, nós não temos problema nenhum. Aí é que está o problema. É porque só um tem suas vontades serem feitas, o outro não tem. O outro não tem. E isso seja do marido ou da mulher. Porque, como disse a pastora Renata, né, nós somos, eu e ela, por exemplo, nós somos pessoas completamente diferentes, às vezes, nos pensamentos. Mas o que Deus faz ali? Deus nos ajusta de uma tal maneira que aquilo que falta na minha vida, ela completa, e aquilo que falta na vida dela, eu a completo. Eu a completo. Então, o que precisa haver num casamento? Um equilíbrio. E a mesma coisa dentro da família. Por isso que Jesus, ele disse ali, agora colocando para dentro da nossa casa. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E assim é a família. Assim é a família. Você jovem que está aqui na igreja hoje, né? Já pense sim em construir a sua família. Você tem que começar de agora a pensar em construir a sua família, nos seus estudos, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Eu sei que a questão de quando nós somos jovens, né, nós namoramos para usar quem nós namoramos como um troféu. Então os meninos querem namorar as meninas mais lindas da sala. Então para quê? Porque aquele momento ali para ele é o troféu. Então é uma questão, como a gente fala, quando alguém tem um carro lindo, como é que a gente fala? É uma condição de que eu esqueci a palavra, né? Status. A condição de status. Então quando nós somos jovens, o rapaz namorar a menina mais bonita da sala é o status, ele se impõe em relação aos outros. Eu consigo o que você não consegue. E ao contrário, a mesma coisa. A moça, para conseguir o rapaz mais bonito, ou o rapaz mais inteligente, ou aquele que é o mais influente, o alfa da sala, ela mostra para as outras. Ela diz assim: não, eu estou namorando aquele que você gostaria. Então se torna uma condição de status. Mas quando a gente vai casar, tudo isso passa. Falo para a Gisele, para a coleguinha, para os jovens aqui da igreja, tudo passa. Você não vai mais procurar alguém para ser o seu status. Você vai procurar alguém que lhe dê segurança. E é por isso que quando você vê uma mulher numa idade já para casar, ela já não liga tanto na questão de ser tão belo. Ele já não liga. Ele também já não vai ligar para essa questão dela ser, de repente, tão bela. Ele já vai começar a olhar para ela numa condição assim: ela vai ser uma boa esposa? Ela será uma boa mãe? Aí a jovem olha: ele será um bom pai? Ele realmente tem responsabilidade? É um jovem trabalhador? Ele trabalha? Porque ela já vai querer alguém, né, para firmar a sua família. Por quê, meu amado? O casamento para nós cristãos, ele não é como o mundo. O mundo, ele casa, e há uma frase dos padres franceses, que no início do século XIX, eles diziam que vocês se casem e sejam felizes enquanto o quê? Enquanto durar. Vocês sejam felizes enquanto dure, né? Para nós cristãos não é enquanto dure. Por isso que os jovens têm que tomar cuidado na hora de casar. Porque para nós, o casamento, é como foi dito hoje aqui nas orações, é para sempre, gente. O casamento dentro da vida cristã é para sempre.
Então, é claro que às vezes há percalços no caminho, existem percalços. Existem situações que vão além da nossa capacidade para sustentar um casamento. Aí já é uma outra mensagem que a gente precisaria trazer. Mas o casamento bíblico, a vontade de Deus, é que dure para sempre. O homem e a mulher nasceram para andarem juntos. Foi um presente de Deus. Nós precisamos ver o casamento como um presente de Deus. Hoje, eu sei que tem sido difícil. Há leis, nós temos advogados hoje aqui na igreja, que temos que tomar cuidado até com isso. De repente você chega para uma jovem dessa aqui bonita, um jovem da igreja, chega aqui para uma jovem bonita dessa, a elogia e diz que você é bonita, ela pode, não dizendo que seja ela o caso, ela pode ver como o quê? Assédio. Porque você chamou, irmã Valmir, alguém de bonita. Então, hoje o que está acontecendo? Os homens estão ficando com medo até de chegar perto da mulher, para poder dizer que ela é bonita ou fazer um elogio, porque dependendo como ela... E outra coisa, você que é varão aqui na igreja, vai preso e fica preso mesmo. Vai preso e fica preso mesmo. Então, fica difícil hoje, até para você se aproximar, para de repente começar um namoro. E o apóstolo Paulo, ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele falou a respeito do namoro e como que deve ser o casamento bíblico. Então vamos ver aqui, Gisele, coloca aí para mim, 1 Coríntios 7, versículo 1. Isso aqui é um versículo que algumas pessoas utilizam na igreja romana para dizer que o sacerdote não pode casar, Josimar. Mas olha só o que diz a palavra 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então vai fazer o quê, o Marcelo? Vai tocar em homem? Está repreendido, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Por que que ele falou isso? Alguém tem ideia? Primeira coisa, olha como é que se estuda a Bíblia. Ele estava escrevendo para quem? Paulo escreveu para quem? Para uma igreja. Então ele estava atrás de missionários, ele estava atrás de homens que fossem pregar o evangelho. E naquela época não é como hoje, que você chega aqui no Rio de Janeiro, você pega um avião para Dubai e daqui a 13 horas você está lá no Oriente Médio, você está do outro lado. O cara saía para evangelizar, ele levava 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 10 anos evangelizando para poder voltar. Você imagina, eu chego aqui, dou um beijo na pastora Renata e falo, eu vou, não sei nem quando é que eu volto. Quando eu voltar, ela está cheia de filhos. Então, por isso que Paulo falou isso, pastor Ricardo. Se você quer ser um missionário, é bom que você não case, porque já sabe o que vai acontecer, né? Tu vai pegar um navio aqui, tu vai para o outro lado da Ásia, tu vai levar 6 anos, quando tu voltar para a tua casa, tem o Gênesis, tem o Êxodo, tem o Levítico, tem o Números, tem o Deuteronômio, e vai crescendo, né? Então ele falou, é bom que você, se você tem esse desejo, é bom que você não tenha mulher. Então você vai resolver primeiro tua vida no Evangelho, e depois você casa. Aí ele disse no versículo 2, olha lá, mas por causa da impureza, por causa do fogo, por causa do fogo que sobe quando está namorando, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio... Ele não falou 2 esposas e 2 maridos, tenha a sua esposa e o seu marido. Ou seja, você é um abençoado que é quente, então você tem que casar. Se você é uma abençoada que é quente, você não pode ficar andando com um e com o outro. Você tem que casar. Então, cada uma tenha o seu marido e cada, um tenha a sua esposa. Foi assim que Paulo ensinou. Aí agora ele vem e fala aos casados. Ele diz no versículo 3, olha só. O marido conceda à esposa o que lhe é devido,
e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Pastor, não fala essas coisas não, pastor, isso é saliência, pastor, não fala essas coisas, mas a Bíblia fala de coisa, senta só para ler Cantares de Salomão. Eu não posso me aprofundar não, porque tem aqui as meninas, tem as coisas aqui, mas vai ver só o que diz Cantares. Eu queria ver alguém aqui ser um marido como o marido, cara, não dá para rir, como o marido de Cantares de Salomão, rapaz. A mulher, eu não vou poder falar aqui porque está na internet, eu falei, e as crianças, né? A mulher, a esposa, estava, você sabe, tão aflorada, ela estava tão doida da vida. Pode isso uma esposa ficar assim? Pode e deve, meu amado. E ela estava tão doida, imagina a imagem, não é filme pornô não, gente. Ela estava sentada diante do, como é que é o nome daquilo que vai fazendo a penteadeira, né? Ela estava sentada na penteadeira, ela estava se arrumando para o seu marido que tinha chegado do trabalho. Olha só. Quando ele chegou, que ele botou a mão na porta, ela se alegrou. Onde está isso, pastor? Está na Bíblia. Imagina o Josimar rindo. Só porque ela percebeu a presença dele. Que homem danado. Eita Jesus. A Viviane coçando a cabeça. Onde está isso, irmã? Está em livro de Cantares. Você olha assim, você diz, Jesus, nem as piores histórias do mundo é uma coisa dessa. Está na Bíblia isso. Ela se alegrou, que você sabe o que eu estou querendo dizer, só porque ele botou a mão na maçaneta da porta. Chacamante conaramada. The King, the Power, the Flower. Esse é, meu amado. Esse é o The King, the Power, the Flower. Meu amado, se eu, Marcelo, boto a mão na maçaneta da porta, ela fala assim, vai dormir, maluco. Vai dormir, vai deitar. Vai deitar com a paçoca, está me atrapalhando meu sono, rapaz. Né? Olha como é que é diferente. Olha como é que é diferente do dia de hoje. Vai orar, irmão. Está com esse fogo. Mas a Bíblia fala, meu amado. A Bíblia fala que a mulher tem que conceder ao marido e o marido é mulher. Só que um vive dando desculpas para o outro. Eu já falei para ela, terça-feira tu não me escapa. Aí ela falou assim, você vai tomar suco de maracujá até quando eu ver você, assim que eu já eu boto você para dormir, né? Eu falei, está chegando o meu dia do ano, dia 27, né? Ela fala, você vai dormir, né? Hoje eu já lembrei ela, falta 2 dias. Ela, olha, vai dormir, né? Está contando. Mas a questão não é contar, pastora Renata, é porque Paulo falou, a esposa conceda, o marido conceda à esposa o que ela é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que é interessante aqui que é para os dois. Por que a sociedade vê que é somente para o homem? Por que tem que ser essa coisa só a cobrança do homem? A Bíblia diz que é para ambos. O casamento, gente, não pode virar uma união de irmãos. Não pode virar uma união de irmãos. Eu sei que eu não tenho mais aquele corpinho. Eu era magrinho, gente. Eu olhava assim, irmã Ana. Eu olhava assim, olha, era reto. Eu olhava assim, não tinha um fiapo de barriga. Eu tinha o cabelinho. Hoje foi uma luta. Eu só encontrei essa calça social aqui. Porque está com barriga. Porque está gordo, né? É o quê? É a máquina de lavar encolheu, né? Aí ela diz a mesma coisa. Mas eu tô gorda. Mas eu tô isso, eu tô aquilo. Gente, a idade ela chega para todo mundo. Tudo bem, eu relaxei, de repente ela relaxou. Mas a gente não pode entrar nessa num casamento e a gente dizer assim, não, eu tô com vergonha dele. Eu tô com vergonha dela. Apaga a luz e vai ser feliz, gente. Então as pessoas,
elas ficam se cobrando e olhando na internet, vê aqueles homens bonitos, aquelas mulheres bonitas, mas grande parte daquelas pessoas, elas só vivem para aquilo. Eu e você temos os problemas diários, temos a nossa vida corrida, nem sempre dá para a gente realmente estar numa academia, seja por vida financeira, seja pelo tempo, mas a gente tem que tentar, tudo bem, um tempo pela nossa saúde, dar uma caminhada, uma corrida, algo do tipo. Mas no seu casamento, não faça do seu casamento uma união apenas de irmãos. Eu já falei isso aqui numa mensagem. Olha, eu nunca vi aqui na igreja, graças a Deus, mas eu não sei se lá na tua intimidade, na sua casa, você tem mania de chamar teu marido de pai. Você tem mania de chamar tua esposa de mãe. Alguém aqui tem essa mania? Alguém aqui tem essa mania? Tem? Alguém tem? Não, graças a Deus. Porque você imagina que assim, pai, vamos ali hoje? Mãe... Meu amigo, se Renata me chamar de pai, eu não posso nem falar aqui, meu amigo. Se me chamar de pai, acabou comigo, né? Então, quer dizer, como é que você vai chegar para uma esposa? Mãe, vem cá. Oh, mãe, que é isso? Mãe, pai, que é isso, pai? Olha, acaba com a gente. Então, não use essas expressões no seu casamento, expressões que acabam ali o fogo. Então, não faça isso, né? Coloque expressões que joguem uma pitada ali de alguma coisa, né? Algo que ele gosta, algo que ela gosta. É isso que você precisa fazer no seu casamento. Então, o que é devido, a gente fala ali não apenas na questão do relacionamento, mas a gente fala também dessa questão do falar. O falar é muito importante. O falar. Talvez os nossos avós faziam isso, né? Aquela condição machista que era naquela época. Então ele era duro o dia inteiro com ela, e como fazia aquela novela, vai lá deitar que eu vou te usar. Então, talvez naquela época do nosso avô, da nossa bisavó, fosse assim. Mas, hoje em dia, não. Então, hoje em dia, nós temos muitas coisas que nos ajudam. Nós temos, por exemplo, o WhatsApp, nós temos a internet, nós temos... Então, use isso, principalmente você, varão de Deus, use a seu favor. Durante o dia, faz como eu faço com a pastora Renata. Manda lá uma figurinha, manda um bichinho, faz um pix, nem que seja de R$20, faz alguma coisa, manda para ela. Aí, quando você chega de noite, aí você lembra, amorzinho... Você lembra? Hoje, durante o dia, eu fiz um pix para você fazer as unhas. Você vira até Michael Jackson, ó. Você vai até para trás. Você fala, olha, hoje você lembra, né, amorzinho, né? Olha, sabe como é que eu faço uma coisa que é supimpa? Chega de manhã, porque ela levanta antes de mim. Eu pego a garrafa de água dela e eu coloco sobre a mesa. Eu encho a garrafa de água dela e eu coloco sobre a mesa. Sempre em cima da garrafa tem um presente. Tem um docinho, tem um dinheiro, tem uma balinha, tem uma paçoquinha, tem alguma coisa. Meu amigo, tu já começa o dia alegrando ela. Você já começa o dia alegrando ela. Quando eu desço, eu faço cara de paisagem. Aí eu desço. Nada. Vou andando, aí ela vem assim, ela fala assim, aí eu vi, aí eu falo, você viu o quê? Aí eu vi o docinho, então pronto, ali você já começou a alegrar ela, chama as coisas dela diminutivo, então eu falo assim, onde está seu sapatinho? Onde está sua roupinha? Vamos ali comprar uma roupinha que tem um pressão, ô pastor Ricardo, né? Vamos ali comprar uma roupinha com pressão, né? Então você tem que começar ali no diminutivo. Então você começa a preparar o seu caminho. Como o apóstolo Paulo, ele diz, olha só o versículo 4, o que ele diz. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. Às vezes o marido coloca a mão, tira a mão. Ué, mas a Bíblia fala que ela não tem poder sobre o corpo, e sim o marido. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Então a Bíblia fala aqui que o corpo da mulher é do marido, não é do namorado.
tá? E ao contrário, por isso que não pode. Senão, repete aí. A mulher, quem tem poder sobre seu corpo é o marido, não é o namorado, hein? Não é o namorado, hein? Então, exatamente, é o marido. Senão, eu e ele, a gente faz parte dos fuzileiros navais, a gente corre atrás, né? Então, não pode. A Bíblia fala que é o marido e a esposa. Então, já falamos aqui, somente aos varões, cuidado que perde tudo. Então, olha lá, não pode, é assim que diz a palavra. Versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicar a oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você já imaginou o apóstolo Paulo vendo hoje o Instagram? O Instagram, meu amado, Instagram, às vezes que nem eu falo, às vezes eu até falo para a Renata, eu falo assim, caraca, eu não vi nada disso, de repente aparece aqui para mim, eu falo, eita diaba, passa, né? Aí eu, eita outra diaba, passa. Aí, não, deixa eu ver de novo aqui, volta aqui. Aí volta aqui, eita diaba, passa. Não, eita diaba boa, volta aqui, né? Então, tem que tomar cuidado com essa diaba, meu amado. Aparece cada diaba, gente, olha, cada diaba. Os diabos eu passo adiante, mas as diabas eu ainda fecho um olho assim, olha, eita diaba, passa, né? Passa, né? Passa adiante. Por quê? Porque senão Satanás tenta, meu amigo, e tenta mesmo. Vai dar mole, vai você varão ficar dizendo, não, comigo, caramba, meu mano. Quando tá lá sozinho, vendo lá do Instagram, se aparecer aquilo lá, tu tem que pular logo, senão tu fica preso naquilo ali. É verdade. E as varoas também estão pensando, só ver aqueles caras com a barbinha na régua, né, sem gordura, sem nada, tanquinho. Aí fica olhando aquilo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Então, cuidado com isso, cuidado, né, com a incontinência, a questão de ficar muito tempo sem a vida de casal. Aí depois tem um versículo que a gente ama, né, que fala muito das varoas, e agora é importante esse ponto aqui, porque é Provérbios 31:10. Coloca aí pra gente, Gisele. Ele fala sobre a mulher virtuosa, ele fala, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Por isso a preocupação do pai da Pamela, por isso a minha preocupação, porque a gente sabe as filhas que a gente tem, cara. E você também que tem a sua filha, você sabe o preço delas, o como você criou, né? Hoje, falando com todo respeito, eu conheço de repente mais homens que são bacanas para casar do que mulheres. Que as mulheres hoje estão na bagunça geral, meus amados. Estão na bagunça geral. E aí a Bíblia, ela fala, o valor de uma mulher virtuosa, quem encontrará? O seu valor é muito maior do que uma fina joia. A mulher, ela não pode ser virtuosa apenas por seus atributos físicos. Ela tem que ser pela sua conduta, né? Pela sua postura. A Bíblia não fala do homem ser comparado a uma joia, mas fala sobre a mulher. A mulher é comparada a essa joia. A melhor mulher, que nós temos que falar como maridos, a melhor mulher é a nossa. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, alguns ficaram calados. Falou, olha aqui, já vai apanhar, você não falou amém não? Pá, toma na orelha. Olha, irmão Antônio, eu e o irmão não estamos careca que a gente apanha não, mas ele apanha. Olha como é que ele perdeu o cabelo, né? Né? Então, tá todo roxo, né? Vai para a lei Chico da Penha, né? Então, a mulher virtuosa não é apenas pelos seus atributos, mas pelas suas atitudes. Diz o versículo, tem o versículo seguinte, o 11 tem, o coração, isso aqui é maravilhoso. O coração, a mulher virtuosa, o coração do marido confia nela, e não haverá o quê? Gente,
a mulher maravilhosa que o cara tem do lado dele faz ele crescer de vida, faz ele crescer na vida, faz ele multiplicar, quer que ele estude, quer que ele trabalhe, quer que ele conquiste, né? Essa é a mulher. Ela pode até não ser muito bonita, mas se você tem uma mulher dessa ao seu lado, agarra ela mesmo, amarra-se nela mesmo, porque ela vai te ajudar a crescer. A mulher virtuosa, o marido acredita, confia nela e não há falta de ganho, ou seja, ele faz crescer. Agora, a mulher que só quer o seu Credit Card, o seu Mastercard, o seu Visa, a sua conta, foge dessa. Foge dessa, meu irmão. É laço. Aí esse é laço, Josimar. Agora, a mulher que constrói junto, né? Quando eu me casei com a pastora Renata, só tínhamos 2 garfos, 2 facas, não tínhamos geladeira, não tínhamos nada, e ela ficou comigo. A única coisa que amarrou ela em mim foi minha beleza, gente. Olha só, olha o meu jeitinho, lembra o perigote das mulheres, lembra? Você é bonitinho, né? Era eu. Quer dizer, você imagina, aí você agora pensa, eu era um cara que não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Ela gostou de mim, é um milagre de Deus, né, Viviane? Né? É o quê? E tinha cabelo, tá vendo como eu não minto? E tinha muito cabelo, né? Então ela gostou realmente de mim. Então, eu confio nela, ela confia em mim, então não haverá o quê? Falta de ganho. Então, por isso que eu prosperei, pela mulher que eu tenho, pela esposa que eu tenho, que às vezes chega, é o contrário, às vezes chega a ser chata, Marcelo, porque às vezes eu falo assim, eu quero comprar isso aqui para você, ela fala, não, agora não, deixa para o mês que vem. Olha que maravilha, né? Você ter uma esposa dessa. As compras lá em casa rendem 2 anos, amados. Eu falo, ainda tem coisa que tem. Eu falo, não é possível. Aí eu vou, pego a mão dela. Quer ver você deixar a mulher, ela maravilhada? E você pega a mão dela e você beija. E você fala, que mão. Para você querer beijar outra coisa, você tem que primeiro beijar a mão. Aí você pega, aí você beija a mão. Aí você fala, aí eu olho para a carinha dela, ela está assim. Aí quando eu estou comendo, que ela bota a comida para mim, eu estou comendo, eu faço assim, que comida. Aí ela levanta e faz, que comida deliciosa, né? Comida linda, para não falar o que eu falo, né? Igual você. Ela, nossa, que tempero, ninguém faz uma comida que nem você. Ela vai para a cozinha flutuando, meu amigo. Ela vai para a cozinha flutuando. Por que você tem que fazer isso? Para você ter uma esposa que faça o melhor para você. Aí depois você vira o bobo dela. Porque às vezes a minha casa, os quartos são em cima. Às vezes eu estou lá em cima, ou ela me manda no zap, ou ela me chama. Renzinho. Aí eu escuto aquilo longe, né? Renzinho. Aí eu faço, que foi? Ela, vem aqui. Não tem por favor não, irmão Antônio. Aí eu desço as escadas, aí eu chego lá, que foi? Pega a minha água ali em cima da mesa. Cara, a água estava 1,5 metro dela. Irmã Ana, ela faz eu descer as escadas de lado. A água estava 1,5 metro dela. E ela deitada no sofá. Aí eu faço, tá bom. Aí eu vou lá, pego a água. Essa não, porque essa já está quente. Eu quero a que está na geladeira. Aí eu vou, pego, levo lá na geladeira, pego da geladeira e trago para ela. Então, o casamento, gente, é uma troca. É uma troca de amor, é uma troca de gentileza. Por que eu faço isso? Porque eu encontrei uma mulher o quê? Virtuosa. Versículo 12. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Ela faz o bem, ela não faz mal. Quem encontra uma boa esposa, encontrou o bem. Quem encontrou um bom marido, encontrou o bem, meu amado. E isso não lhe faz mal. Gênesis 2,18. A mulher é um presente para nós, olha só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Como é horrível não ter uma mulher do lado. Como é ruim, meu irmão. Às vezes as pessoas falam a respeito do casamento, mas o casamento é uma troca, casamento é uma cumplicidade. Eu sei que ela é chata, mas ai de mim sem ela, gente. Ai da minha vida sem Renata.
Então por isso que o Senhor ele falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Falei agora a respeito do jovem. O jovem, quando ele está ali na sua idade, né, da mocidade, ele quer encontrar uma menina que seja o status dele, mas depois que ele quer casar, não, ele vai procurar uma jovem que lhe seja idônea. Idôneo significa honesta, uma jovem que seja um valor para ele, uma joia, né? Como diz a palavra lá, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, estará ao lado do seu marido. Gênesis 2, 24, olha só, antes da gente terminar. Agora, isso aqui é importante. Quer ter um casamento bacana? Olha o que diz a palavra. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu amado, quando você se casa, acabou casa de papai e mamãe. Quando eu estou falando acabou casa de papai e mamãe, não é que você vai abandonar. Eu jamais abandonaria minha mãe, como eu não abandonei meu pai, como isso. Mas existem pessoas e casais que ele não corta o laço com a casa do pai e com a casa da mãe. A esposa está esperando para resolver um problema e fala, não, antes eu tenho que passar na casa do papai, antes eu tenho que passar na casa da mamãe, É isso que a Bíblia está falando, né? Minha mãe sempre será minha mãe, sempre que minha mãe me chamar, eu estou lá. Eu virei para a Renata semana e falei, terça-feira não marque nenhuma entrega dos nossos queijos, de nada, porque eu vou buscar a minha mãe. Então, é a coisa da minha mãe. Mas nós sabemos que existem muitos casais que não cortam o laço. Houve um problema dentro de casa, a mulher pega o telefone, mãe, o que foi? O Marcelo, ele fez isso, ele fez aquilo, a mãe, esse homem, a Bíblia fala, não faça isso, tu vai arrumar um problema sério para dentro da tua casa, você vai arrumar um problema sério, você tem que dar a sua vida pela sua mãe, seu pai, mas a Bíblia diz, deixa o homem, quando fala o homem, é o homem e mulher, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar? Porque tem umas pessoas que estão me olhando de cara feia. Então eu não estou falando isso para abandonar pai e mãe, está entendido? Mas o problema é você pegar os teus problemas e ficar passando para o seu pai e sua mãe. E trazer o seu pai e sua mãe para dentro da sua casa. É isso que eu estou querendo dizer, né? Você vai criar problemas sérios. Vários casamentos são destruídos por causa disso, porque colocou papai e mamãe dentro de casa. Então eu tenho 25 anos, Renata nunca colocou a mãe dela como dentro dos nossos problemas, como eu nunca botei minha mãe dentro da minha casa com os nossos problemas. Nós dois resolvemos os nossos problemas, porque isso vira um problema seríssimo. E antes da gente acabar, tem outro aqui que é importante, que esse aqui é o que dói nas pregações, né? Mas eu não sou machista, então eu não vou falar somente das mulheres, mas eu vou falar dos homens também, né? Porque Efésios 5:22, isso aqui dói nos ouvidos das irmãs dentro das igrejas, né? Dói. Minha mãe é uma, ela fica assim, se você for falar nisso aí, você toma cuidado como é que você vai falar. Então, olha lá, a cara dela já está me olhando assim, né? Olha lá a cara da mamãe. Efésios 5:22. Olha lá o que diz assim. As mulheres... Mãe, olha o que está escrito, mãe. Cadê o Jesus, mãe? As mulheres sejam submissas a quem, gente? A quem? Olha, eu só ouvi uma voz alta que foi da Viviane. Agora o rei falou assim, ao seu próprio marido. Ao seu próprio marido. As mulheres sejam submissas a quem? Ao seu próprio marido. Já disse marido. Falou isso, mas é que você não conhece esse traste, essa coisa. E o pior é o seguinte, Viviane, é que a Bíblia fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como a quem? Ferrou. Aí agora pegou.
Que isso? Então você é aquela mulher que chora ali aos pés do Senhor. Meu Deus, eu sou obediente. Isso, Senhor, eu te amo acima de qualquer coisa. Quando chega o marido, amor, filha, onde é que está? Não sei o quê. Está ali, vai ali e vem e pega ali. Nunca acho, eu também nunca acho nada, meu amigo. Nem meu óculos, eu perco tudo, cara. E ela fala assim para mim, quando eu já passo por ela, eu nem a vi, né? Eu ia falar, eu vi ela, nem a vi. Aí quando eu passo, aí eu vou andando, ela fala assim, meu Deus, ela fala assim, Gisele, tá igual uma barata tonta, meu Deus, e ele anda, e ele anda, e ele anda, e ele procura, eu falo, aí ela vem e fala assim, o que você está procurando, homem? Eu falo, meu óculos. Aí ela diz, está ali. Aí eu, ali aonde? Ali, está ali do lado, seu cego. Aí eu falo, se eu estou sem óculos, é lógico que eu não estou vendo. Então, a Bíblia, aí, ó, viu? Cadê? Aí, pega, tá aqui, amor, pá, seu cego, né? Então, seja submissa como ao Senhor, da maneira agora. Preste atenção nisso aqui antes de entrar nos varões, né? Essa aqui é sério agora. Chaca manteiga, ei Deus, né? Da maneira que tu fala com Deus, é a maneira que você vai ter que falar com o seu marido, segundo a Bíblia. Não sou eu que estou falando, não, irmã Valmira. Se a irmã quer casar de novo, né? Olha lá, tem que não quer não. Né? Se não quer, a irmã Valmira quer casar de novo. Olha só, seja submissa e fale com seu marido como você fala com o Senhor. Agora eu quero ver, alguma varoa aqui, de Deus agora, que fala com o marido como fala com Deus na oração, levanta a mão aí. Não é às vezes. Não é às vezes. Uma vez é Deus, outra é Satanás, né? Aí uma vez tu fala com o Senhor, outra com Satanás, né? Né? Então, olha lá como é que a Bíblia fala. Você tem que falar com teu marido igual você fala com o Senhor. É ruim aqui, ó. Eu pensei que fosse a menina. Eu fiz assim, é minha mãe. É ruim. Então, imagina. Agora eu quero que você, varão de Deus, pense isso. Se você está seguindo a Bíblia ou não. Porque a Bíblia fala que você tem que falar com o seu marido como quem fala ao Senhor. Nunca mais. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, Viviane. O Senhor está vendo, Shirley. O senhor está vendo, pastora Vera? O senhor está vendo, minha mãe? O senhor está... Não, ela ainda não, ela também não, né? O senhor está vendo, o senhor está vendo. Submissa, gente, não é ser capacho. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. O homem não é superior à mulher, eles estão do lado, né? É um ao lado do outro, tá? Mas é como a direção de um carro, né? Quem aqui dirige, levanta a mão. Quem gosta de dirigir com alguém dando palpite do lado? Alguém gosta? Pô, ninguém, horrível, né? Eu paro o carro, quando ela começa a dar palpite, eu encosto, eu falo, você quer levar? Você quer levar, eu desço, você leva o carro, né? Então, e ela fala a mesma coisa comigo, quando eu fico assim, cuidado, segura, Renata, segura, vai entrar. Ela, para, então você leva. Porque você dirigir um carro com alguém do teu lado dizendo o que você tem que fazer, é terrível, né? E o casamento é parecido. O casamento, enquanto o marido está tomando as decisões, a mulher já falou. Mas ela ali tem que ter a sabedoria para poder passar para ele, para não causar um acidente. Então isso é submissão. Versículo 23, olha lá. Porque o marido... olha aí, mãe. O Jesus é o cabeça, mãe, olha lá. Porque ela vai dizer de jeito nenhum, mas o marido é o cabeça da mulher. O marido é você, mulher que gosta de mandar, já está ouvindo agora. A Maília chega, está assim para mim agora ali, ó. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, o marido é a cabeça. Que coisa, né, pastor? E aí a gente fala brincando que a mulher é o quê? É o pescoço, né? É o pescoço, porque a mulher é que sustenta o vagabundo, meu amado.
é que sustenta a cabeça. Ó, a minha cabeça, oi, lembra aquele do pica-pau? Eu sou uma cabeça, né? Eu só sou uma cabeça, vira para cá e para lá, porque o meu pescoço está aqui me ajudando. Se eu perder o pescoço, acabou a minha cabeça. Então aí você vê a função da mulher, né? A mulher sustenta ele, a mulher segura ele, a mulher dá o movimento a ele. Por isso que eu falo que no final é você que manda. Porque, olha só, é o meu pescoço que faz o movimento da minha cabeça. Como diz o pastor Cláudio Duarte, homem ama achar que manda. É só você dizer que é ele que está mandando, ele se acha. Mas no final é você que está mandando. Então, aqui a irmã, pergunta o irmão Dilson com 93 anos se o irmão Dilson manda alguma coisa. Manda nada, meu filho. Ela que vira e fala, nós vamos para o Rio tal dia, a gente volta tal dia, a gente vai... Não é assim, mano? Nós vamos, a gente sai de lá do Rio tal hora, a gente chega em Cabo Frio tal hora, eu vou chamar o Marcelo, eu vou chamar a minha filha, eu vou chamar... É ela que manda, meu amado. Aí ele vai lá e diz, eu sou policial militar, eu sou... E é ela que manda. Então é desse jeito, assim acontece com a gente. Próximo, Gisele, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso aqui dói nos ouvidos das mulheres. Aí você fala assim, poxa, mas Deus colocou... Quantos versículos, Gisele? Colocou 3 versículos, né? Para a mulher. Poxa, o Senhor é machista, né, Gisele? Como é que pode o Senhor fazer uma coisa dessa? O problema na sociedade, gente, é o machismo e o feminismo. O machismo é prejudicial e o feminismo também. No casamento, o homem tem que ser macho e a mulher tem que ser feminina, né? Então, no casamento não pode haver machismo e também não pode haver feminismo. Então, repito, o homem tem que ser macho e a mulher tem que ser fêmea, feminina. Aí o casamento, ele dá certo. E agora, irmã Ana, para a gente terminar. E o homem? Falei aí 7 minutos da mulher. E o homem? Vem o homem agora. Coloca aí para a gente. Não, pode pular. Ah, não era esse não, está faltando aqui E eu não coloquei. Vou colocar. Abre aí, vai, tem que entrar. Caramba, que machista. Eu pulei. Ah, não, já sei, gente, ela me chamou, eu desci e esqueci de colocar. Caramba, a gente vai terminar com aquele ali. Aí, Efésios 5, está aqui marcado na minha Bíblia, não estou mentindo, está aqui. Mas aí, então você preste atenção aqui ou abre na sua Bíblia aí. Efésios 5, 25. Como é que eu esqueci disso? Eu apanho hoje em casa. 25, né? Então, o da mulher, diácono Marcelo Matos, foram 3 versículos, o 22, o 23 e o 24. Aí o pessoal diz, como que a Bíblia é machista? Agora, o 25 foi o do homem. E olha o que diz a Bíblia para o homem. Maridos. Agora, quem é marido, diga amém. Nossa, que fraqueza, meu Deus. Que fraqueza. Quem é marido, diga amém. Amém? Pronto. É assim, isso. Tá difícil, hein? Tá difícil. Olha, vai apanhar hoje mesmo. O olhar que ela te deu agora aí. Marcelo, agora olha para mim e para você em relação às nossas esposas. Marido, amai vossa mulher. Como também Cristo... Não fala isso não, pelo amor de Deus. Olha o riso, manifestou. Eu não falei que atrás de uma esposa tem alguém manifestando lá? Manifestou, olha lá, dá uma risadinha novamente aí. Olha só, está manifestando, estou falando, né? Maridos, preste atenção, Viviane. Amai vossa mulher, como também... Gente, eu estou lembrando do filme A Paixão de Cristo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora a minha vingança será maligna, que ela está falando agora aqui.
Você, mulher, estava achando que o teu lado estava difícil? Na palavra submissão, Paulo disse assim: quer ser um bom marido? Entregue sua vida a ela como Jesus entregou sua vida pela igreja. Ou seja, meu irmão, cruz, chicote, coroa de espinho, pancada, foi o que Jesus aguentou pela igreja. E vem o apóstolo Paulo e fala: da maneira que Cristo se entregou à igreja, é a maneira que você vai ter que cuidar da sua esposa. Então, isso, né, mãe? Ela, minha mãe, isso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo um marido bíblico, né? É você abrir mão de você pela sua esposa. Você às vezes ter uma ideia, antes da gente terminar, eu tive um pesadelo essa semana, tia Rosane. E quem estava nesse pesadelo? A sogra. Devia ser a sogra, porque ela nem ouviu o que eu vou falar. Devia ser a sogra. Era a sua filha. Estava no pesadelo. Eu estava caminhando com ela numa trilha. E do nada, gente, um sonho espiritual, surgiu um monstro. O bicho tinha quase 3 metros de altura. Parecia aquela figura mitológica chamada Minotauro. Alguém conhece? Que tem a cabeça de um touro. Só que ele tinha a cabeça de um dragão. E ela estava mais à frente, a gente estava correndo. E esse bicho apareceu na frente e pegou ela. Pegou Renata no pesadelo. Meu amigo. Meu amigo, eu falei, valeu! Não fiz isso não. Meu amigo, no sonho, eu desse tamaninho, eu parti para dentro do monstro, cara. Eu parti para cima do monstro, eu agarrei aqui o monstro aqui no pescoço, eu agarrado nele, ele sacudindo para lá, para cá, para lá, para cá. Eu comecei a pisar nos braços dele, ele soltou Renata. E eu falei assim, corre para ela. Ele me pegou aqui pelas pernas, igual um papel. Tinha uma rocha aqui, você sabe que no sonho você não morre, né? Mas nesse eu morri, com certeza. Ele pegou e me batia assim, pá. Cara, eu acordei, meu amigo. Quando eu acordei, eu estava assim, eu acordei, eu olhei para o lado, eu pensei que fosse um monstro, não, era ela. Ela estava ali deitadinha, dormindo, né? Aí, rapaz, olha, ela acordou pelo meu... Quando eu olhei para ela, meu amigo, eu quase que eu deitei em cima dela. Eu achava que eu ainda amava tanto ela. Porque quando eu olhei para ela, eu vi ela deitadinha ali. Eu fui em cima dela. Aí eu comecei a beijar ela todinha. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. E eu fiquei em cima assim, quase dela. E eu fiquei assim, e eu parecia um monstro, né? E eu ali tomando conta dela ali. Pô, tu imagina isso, cara, 3:30 da manhã, eu tô... virei um ogro, meu amigo. Né? E ela passou, biso, passou. Passou, né? Aí eu falei, deita. Tá, você agora tá calmo. Aí eu, agora eu tô. Gente, até no sonho estava eu lá, dando a minha vida, né? Como diz a palavra. Então, essa é a missão do marido. É proteger, é guardar, né? A sua esposa. E agora eu termino mesmo. Só vamos ler. Gênesis 2, do 21, acho que é o 24, se eu não me engano, ou 23. Então diz a Bíblia assim, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Isso aqui é como a ciência diz, uma vida só pode vir de outra, né? Então, Deus fez um homem adormecer, chegou ali, tirou-lhe uma costela, e dessa costela fez a mulher. Versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe. Versículo 23,
E disse o homem, cara, eu acho que deve ser a maior cena bíblica. Ele tomou-lhe ali uma anestesia geral, Deus abriu-lhe aqui do lado, tirou um pedaço da costela e formou ali uma mulher. Quando o cidadão acordou, só estava vendo uma caca, meu amigo. Quando ele acordou, ele viu uma mulher. Eva devia ser perfeita. Aí sim foi a primeira falada em línguas, ô irmão Gerson. Chacaramantei comandada. Essa foi, mana. Aí, irmão Dilson, quando Adão viu, meu amigo, ele abriu os olhos, ele falou, aí ele virou para Deus e falou assim, ai Deus, pode me fazer dormir de novo? Ai Deus, não, só uma. Eu imagino ali, quando Eva apareceu, que ele olhou, ele falou, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á mulher, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Amado, eu termino essa palavra dizendo, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, pelo seu marido. Sabe por quê, meu amado? Na hora da dificuldade, na hora da dor, é ela que vai estar do teu lado, é ele que vai estar do seu lado, né? Então, e se você, por algum motivo, por viuvez ou por divórcio, você perdeu a pessoa que estava do seu lado, agora você tem mais experiência, e seja uma pessoa melhor num novo casamento, se Deus assim permitir na sua vida, né? E que você construa uma família ainda melhor, porque Deus não fez o homem nem a mulher para ficar sozinho, mas fez um marido, recebe, não bota aliança dada nos dedos não, né? Então, Deus não colocou o homem e a mulher para viverem sozinhos. Você tem que ter um pezinho do teu lado, tem que ter alguém aí do seu lado, menos a Rebeca, mas você tem que ter alguém aí do seu lado para viver a bênção do Senhor. Que Deus tenha falado ao seu coração, assim seja, assim disse o nosso Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Ao nosso Deus a glória! Ao nosso Deus o louvor!